Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da LEDs Indoor no YouTube. Eu sou Danilo Coelho e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um kit completo da LEDs Indoor. Então a gente vai passar aí por todos os equipamentos que vem num kit que a gente vende dentro do nosso site e falar um pouquinho também de outros acessórios que você pode incluir aí dentro do seu kit. Então, antes da gente começar a falar sobre esses produtos, não esquece de deixar o like, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente continuar entregando esse conteúdo de qualidade para vocês. Então, quando a gente fala de kit completo da LEDs Indoor, o que a gente está querendo fazer é transformar qualquer ambiente que você tenha numa estufa de cultivo própria para isso. Então, quando a gente tem uma estufa como essa, não é apenas um utensílio ali para tampar a entrada e saída de luz. Ele serve para você pendurar os equipamentos, suportam o peso necessário ali dos equipamentos que você vai utilizar durante o cultivo, faz a proteção. Então, a estufa ela tem um papel muito mais amplo do que pode parecer. Então, quando a gente tem um kit completo, é realmente para poder auxiliar você a ter uma estrutura mais completa e com isso facilitar todo o manejo e todo o cuidado durante o seu cultivo. Então, bora lá que eu vou falar item a item para vocês. Então vamos começar pela estufa. A estufa da LEDs Indoor Elite, ela, como eu falei, além de uma estrutura para suportar seus equipamentos, ela foi realmente pensada para ter bons materiais, para ter uma durabilidade longa e também para manter uma qualidade ali dentro do seu ambiente. Então todos os zippers são zíper de qualidade premium, né? Então ele tem dupla vedação de luz, tem essa parte de trás aqui e tem a parte da frente que veda do zíper também. Então ele não deixa sair nada de luz e nem entrar. A gente tem os dois pisos removíveis, né? Então tem o piso de trás, que é o piso que você monta durante a estufa, e tem o piso que fica na parte de cima, que qualquer água que for caindo ali você consegue coletar, tirar ele da estufa e voltar ao tecido. Além disso, uma coisa única que tem nas estufas da LEDs Indoor são as cintas. Em todas as entradas e saídas de ar a gente vai ter essa parte de cintas aqui para a gente prender os exaustores. Normalmente você está acostumado ali, né, em outras estufas, esse exaustor ele fica meio pendurado, né, porque só tem um elásticozinho para prender. Com as cintas ele fica bem fixado. Além disso, conta com 4 barras na parte de cima, 4 barras transversais, que faz com que essa estufa de 1x1, por exemplo, suporte 80 kg de equipamento pendurado. Você sabe que mesmo que tiver uma pressão negativa do seu exaustor acontecendo, ela não vai desmontar, quebrar, entortar por conta disso. Então é uma estufa realmente que tem uma qualidade maior, e nos tamanhos a partir de 1 metro por 1 metro, você tem as janelas laterais. Então, com certeza, se você tem aí uma estufa de 1x1, 1,20 por 1,20, que não tem janela, você sabe o que eu tô falando e a dificuldade que você tem de cuidar das plantas que ficam lá na parte de trás. Com a janela, vai te facilitar a você entrar, fazer o manuseio aqui da planta e tal. E no cultivo indoor a planta ela não recebe luz natural do sol, então a gente precisa fazer essa simulação e utilizar os painéis de LED para cultivo. Quem segue a LEDs Indoor aí desde o início vai saber, né, os primeiros painéis que a gente começou ali, que eram painéis onde trazia o Full Spectrum em chips específicos, né, chip colorido ali, cada um com a sua cor para montar o Full Spectrum, e hoje em dia a gente já tem esses painéis que emitem a olho nu luz branca, mas que tem um espectrum completo acontecendo por trás dele também. Hoje na LEDs Indoor a gente só utiliza os melhores chips que tem no mercado para cultivo, que é o Samsung LM301H e o Samsung LM281B+. Então todos os painéis da LEDs Indoor, seja ele Quantum Board ou Quantum Bar, você vai encontrar nesses dois modelos de chip. E uma dúvida muito comum que surge na iluminação é Quantum Board ou Quantum Bar? Tudo depende do tamanho do seu ambiente. Se você tem ambiente aí de até 1,20 por 1,20, dá para você ir na Quantum Board. Principalmente se o ambiente for abaixo de 1x1, né? A Quantum Board ela vai ter uma concentração maior de iluminação. Então aqui, por exemplo, esse painel ele tem 60 por 60 centímetros e 480 watts de consumo. Tem o dimerizador dele aqui para aumentar e diminuir a sua potência, só que você tem esses 480 watts concentrados nesse espaço de 60 por 60. E a gente tem também Quantum Bar de 480 watts, que tem o tamanho de 1,20 m por 1,20 m. Então ele distribui muito mais essa potência. Aqui eu vou ter um PPFD muito maior, muito mais concentrado,
e no outro modelo eu vou ter um ppfd muito mais linear. A mesma coisa que está batendo no meio vai estar batendo no canto, e aqui não, aqui eu tenho uma concentração embaixo do painel, e quando eu venho para a diagonal eu já vou caindo essa quantidade de ppfd. Então, ambiente de até 1:1, indico sempre Quantum Board. Acima de 1,20 por 1,20, aí as Quantum Bar já vai ter uma entrega melhor. E aí, para você ter segurança no investimento, todos os painéis da LEDs Indoor contam com garantia, né? A gente tem modelos que vão com garantia de até 5 anos e assistência técnica vitalícia. Então a gente sempre pega a garantia que a própria Samsung passa pra gente no chip, né? O driver é a mesma coisa, então os drivers aqui nessa Quantum Board, por exemplo, a gente tem 3 anos de garantia. Na Quantum Bar de 301H a gente vai ter 5 anos de garantia, e nos painéis 281B+, são 3 anos de garantia também. Por isso que sempre quando você for buscar um painel de LED na internet, tem que tomar bastante cuidado. Aqui na loja a gente tem uma plaquinha, né, que a gente mostra para os clientes, onde tem vários modelos de chip, né? Tem o 301H, o 281B, tem Bridge Lux, tem Epstar, todos eles com o mesmo formato, com o formato 3030, né? Que ele é quadradinho. E você não consegue ver diferença entre o chip. Às vezes entre um e outro você consegue ver uma diferença no brilho e etc. Mas isso porque você tem uma comparação, um aceso do lado do outro. Mas quando você está comprando seu primeiro painel, ou não tem uma comparação ali de um chip melhor, você não sabe se o chip que você está comprando é realmente original, né? Então, é isso que faz a diferença de você comprar numa loja oficial, numa loja que tem tanto tempo de mercado, por saber a qualidade que está sendo entregue, e isso se reflete também na garantia e nos feedbacks que você encontra aí na internet. Galera, é fundamental você ter ventilador e exaustores no seu kit inicial de cultivo. Então por isso que no site da LEDs Indoor a gente tem lá os kits pré-montados que acompanham a estufa, a iluminação, exaustor, ventilador, medidor de temperatura e umidade e a catraca hanger, que é para você regular a altura do painel. Esses são os equipamentos essenciais para você dar o start no seu cultivo. Sem eles você não consegue iniciar. Então o ventilador, ele vai ter o papel de circular o ar dentro do seu ambiente, mantendo ali uma qualidade de CO2, de umidade, de temperatura mais uniforme. Ele movimentando a planta, ele vai fortalecendo os seus galhos ali, o caule. E o exaustor faz a troca de ar, ele faz a renovação, ele coloca CO2 novo para dentro do ambiente e retira o oxigênio ali, né, e faz essa troca de ar e mantém temperaturas mais baixas. No kit da LEDs Indoor, ele vem um exaustor, dependendo do tamanho do seu kit, pode ser um exaustor turbo ou um exaustor simples, e você pode adicionar o segundo exaustor na hora de fazer sua compra. A necessidade de ter os dois ou ter um só vai depender do seu ambiente. Se o seu ambiente já for fresco, tiver uma boa circulação de ar, você consegue ter um exaustor só de saída e usar a entrada de ar passiva aberta. Não deixe, né, na hora de comprar o seu equipamento, se você está comprando ele parte a parte, de adquirir os exaustores e ventiladores, porque isso vai fazer total diferença na hora do seu cultivo. E depois disso, a gente vem por hanger, que é o hanger regulável. Eles são essas cordinhas que você vai pendurar principalmente o painel e vai te auxiliar a controlar a altura da iluminação. Então, para você que tem as plantinhas ali que estão mais baixas, estão pequenas ainda e não quer aumentar a potência do painel, quer manter uma economia de energia, com o hanger você vai só soltar a travinha e o painel ele vai descer. Depois, na hora que você quiser ir subir no painel, você vai puxando a cordinha e essa catraca vai elevando o painel novamente, né? Então, por um exaustor, por um filtro de carvão ali dentro, você não necessariamente precisa ter um hanger. Pode colocar ali um laço, uma corda, alguma coisa assim, porque ele vai ficar fixo. Ou então pode colocar o hanger também, porque daí fica mais fácil na hora de desmontar e montar. Não precisa ficar cortando ali as cordas que você teve que usar ali adaptado, tá? Então, o hanger ele vai fazer esse papel. E um outro equipamento essencial para o seu cultivo, que é um equipamento de análise, que é o medidor de temperatura e umidade. Ele vai ter aqui 2 sensores de temperatura, um no aparelho e um no cabinho, e ele vai ter um sensor de medidor de umidade que fica no aparelho. Então por que a gente precisa acompanhar diariamente ali em cada fase do nosso cultivo a temperatura e umidade? Porque a planta vai ter momentos onde ela vai precisar transpirar mais e outros momentos que não. Então na fase de transpiração a gente precisa de temperaturas mais elevadas e umidades mais elevadas também. Sem o medidor
a gente não consegue saber qual que é os níveis dentro do nosso cultivo. Então, por isso que ele é essencial, já tem uma posição certinha ali dentro do cestinho que vem na estufa Elite da Let's Indoor, e você consegue colocar o cabinho, né, o sensor aqui de temperatura no topo da planta, para a gente saber qual que é a temperatura que está chegando no topo da planta e qual que é a umidade que está dentro do nosso ambiente, para daí sim, a gente quiser brincar ali no VPD e melhorar essa transpiração, a gente consegue ir diminuindo temperatura, aumentando umidade, né, com os equipamentos ideais ali para fazer esse papel. E se você viu aí todos os equipamentos do kit de cultivo da Let's Indoor e ficou na dúvida de qual o tamanho ideal para você, a gente tem o quiz de cultivo da Let's Indoor. Nele você vai colocar qual que é o tamanho do espaço que você tem, ou a quantidade de plantas ali que você pretende colher, a quantidade de flores que você pretende colher, e ele já vai te dar o kit ideal para você. Então acesse o link que vai estar na descrição para poder fazer lá o nosso quiz e entender qual que é o kit que vai se encaixar melhor no seu dia aí e na sua necessidade. Então, se você acessou nosso site, já viu nossos vídeos no YouTube, fez o quiz e mesmo assim ficou com dúvida, entra no nosso WhatsApp, chama um dos consultores que vai te auxiliar, vai entender essa necessidade e assim juntos vai escolher o melhor kit para você dar o start aí ou ampliar o seu cultivo. Então é isso, galera. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comenta aí. Você já tem algum equipamento da Let's Indoor? Tamo junto, até o próximo vídeo.